Olá pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo. Nesse vídeo estou abordando, nesses dois vídeos, 16 posturas ímpias da parte de não cristãos e de cristãos no cenário político e econômico brasileiro. Infelizmente, nós percebemos nas redes sociais, em vários comentários, que muitas pessoas têm agido de uma forma tão perversa, tão maligna, tão sem educação, que isso faz qualquer um duvidar da sinceridade e da eficácia, inclusive, da religião dessa pessoa na vida dela. E, na verdade, eu pensei que eu tivesse apresentado para você 10 dos 16 comportamentos ímpios que fazem parte da vida de muitos na internet, mas eu apresentei foram 8, né? Então hoje, neste vídeo, eu apresentarei mais 8 e aí encerraremos esses 16 comentários. Antes, relembro a você que no meu blog eu deixarei essa lista, né, com os textos bíblicos, caso você queira consultar depois. Eu espero que este vídeo, na verdade, ele não seja direcionado a muitos dos meus internautas. Eu espero que a grande maioria dos meus internautas não tenha esse tipo de comportamento. Se tiver, pode pedir perdão a Deus, né? A Deus é quem devemos pedir perdão quando adotamos esse tipo de comportamento perverso, ímpio, e que não condiz, não é, com aquilo que nós professamos a respeito da nossa crença em Deus. E mesmo que não tenhamos uma crença em Deus, a pessoa que não crê em Deus, ela também pode ser civilizada, ela pode tratar os outros com respeito. E se ela não faz assim, é uma ignorante também, nem compensa perder muito tempo com esta pessoa. Agora, para aqueles nos quais eu acredito, seja cristão ou não, na transformação deles e na capacidade de reflexão, obviamente que eu vou dar continuidade aqui a este vídeo. Vamos então para o nono comportamento totalmente equivocado, distorcido, que faz parte da vida de muitos quando comentam na internet. Essas pessoas demonstram falta de autorresponsabilidade. Muito fácil para nós seres humanos apontarmos o que há de errado nos outros e não assumirmos a responsabilidade por nossos próprios erros ou não reconhecermos as nossas próprias fraquezas. Esse tipo de hipocrisia emocional é a causa de muitas doenças, muitas enfermidades emocionais e, obviamente, a causa de muitos desentendimentos, né? Quando a pessoa assume a responsabilidade por seus atos e quando ela para de apenas falar mal do governo, mas ela também age para mudar a situação do país, ela está assumindo a autorresponsabilidade. E a Bíblia fala da questão da autorresponsabilidade, especialmente aqui no contexto do juízo, né? Em Romanos 14:12, diz assim: cada um de nós prestará contas a Deus por si mesmo. Você não poderá prestar contas por mim no dia do juízo e nem eu poderei prestar contas por você. Ou seja, a Bíblia mostra que todo cristão tem que ser autorresponsável. E Gálatas 6, verso 7 é um outro texto interessante que diz: aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então saiba que você é responsável pelo tipo de comportamento, pelo tipo de coisa que você tem escrito na internet, e você vai colher na sua vida os resultados deste comportamento e deste palavreado. Depois eu até vou mostrar para você palavras ditas ou escritas, elas têm uma influência muito grande na nossa mente inconsciente e depois nos nossos resultados. Então, nós precisamos assumir a autorresponsabilidade, né? Precisamos parar de simplesmente apontar o que qualquer tipo de governo deixa de fazer. Devemos nos perguntarmos: nós estamos pessoalmente assumindo a nossa responsabilidade para com a melhora do país?
Não é? Ah, Leandro, mas eu pago meus impostos, isso é muito pouco. Não é? Não estou dizendo que os impostos são poucos, né? Os impostos são uma vergonha. Mas simplesmente pagar impostos é muito pouco. Né? Nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas. Obras de assistência social, não devemos esperar que apenas a nossa igreja faça. A ajudar os necessitados, não devemos esperar apenas que o governo faça. Isso é uma obra individual de cada brasileiro. É óbvio que quando eu digo isso, eu me refiro a ajudar os pobres de verdade, não é? É, em alguns momentos, dar o peixe para eles, mas mais do que isso, é ensiná-los a pescar. Até porque quando um pobre cresce, ele pode ajudar outras pessoas pobres. Né? Esse é um conceito muito bom que encontramos no livro Beneficência Social de Ellen White, capítulo 23, que o título é Ajudando os Pobres a se Ajudarem. Não é um falso socialismo aí que só incentiva as pessoas, na verdade, à preguiça. Né? Outra coisa que percebemos, outro comportamento ímpio que percebemos na internet é a falta de educação, respeito e de bom testemunho. Uma pessoa que não conhece a Deus, não tem uma relação com Ele por meio da Bíblia, ou por meio da oração, ou da sua experiência religiosa, age com falta de educação, é até de certa forma compreensível. Não é aceitável, porque eu conheço e já mantive contato e já debati com diversos ateus e agnósticos extremamente educados. Então a educação é uma questão não simplesmente de religião, né? Faz parte da civilidade. Né? Agora, um cristão, ele tem maior responsabilidade ainda, porque ele conhece um Deus educado e um Deus respeitoso. E se ele conhece, ele tem que refletir este caráter educado, respeitoso e amoroso de Deus. E eu percebo que muitas pessoas na internet têm dado um péssimo testemunho acerca da religião delas. Você tem que parar para pensar o seguinte: quando as pessoas veem você brigando, especialmente por causa de política, né? As pessoas vão pensar assim, especialmente as que não conhecem a Deus. Nossa, mas será que realmente vale a pena seguir uma religião? Porque a religião desse indivíduo tornou ele desta forma? Na verdade, não foi a religião não tem culpa. Mas as pessoas que não sabem do assunto, elas acabam associando a religião ao comportamento do indivíduo, como se a religião fosse responsável pelo desequilíbrio emocional, pela falta de inteligência emocional que aquele indivíduo tem. Ou por aquele temperamento colérico não dominado. Tá? Então, você e eu devemos ter muito cuidado com o testemunho cristão. Isso Paulo nos revelou na sua carta a Tito, no capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 2. Vou ler aqui para você. Não injuriar a ninguém, evitar rixas, mostrar-se benevolentes, dar provas de constante mansidão para com todos os homens. É assim que nós damos um bom testemunho. Aqui o subtítulo de onde se encontra esse versículo, aqui no capítulo 13 de Timóteo, é obrigação dos fiéis. Né? E esta é uma obrigação daquele que diz que ama a Deus e conhece a Jesus Cristo. Ele não pode injuriar a ninguém, deve evitar rixas, mostrar-se benevolente, dar provas de constante mansidão para com todos os homens. Tá? Então, é obrigatório que um cristão que conhece o Evangelho seja uma pessoa educada, polida e de respeito. Até porque ela tem que dar um bom testemunho cristão. Ela tem que mostrar para as pessoas que a religião dela contribuiu para o seu refinamento de caráter. E se você dá um mau testemunho, até mesmo nas redes sociais, não tenha dúvida alguma de que Deus vai cobrar isso de você. Tá ok? Então tenha cuidado com isso. Outro comportamento ímpio que percebemos nas redes sociais, tanto da parte de cristãos como de não cristãos ou de pessoas de outras religiões, quando o assunto é política, é a falta de amor. E isso é muito perigoso, porque a essência de tudo aquilo que aprendemos na palavra de Deus é o amor. Ou seja, se nós não aprendemos a amar,
e respeitar, obviamente, isso não significa que você vai ficar concordando com tudo que os outros dizem, ou que você em nenhum momento não vai ficar bravo. Não é isso. A ira faz parte da nossa vida, desde que ela não se torne pecaminosa, né? Mas, até mesmo quando sentimos ira de alguém, nós podemos amá-lo, não fazendo mal para ele, não pagando um mal com o mal. E se a pessoa não nos fez o mal, aí sim que nós não podemos mesmo fazer o mal para essa pessoa, né? Então, em Mateus capítulo 7, verso 12, se você ler esse texto, você percebe que Cristo resumiu toda a Bíblia. Olha, ou melhor, ele mostrou que a essência da Bíblia é isso, ó. Mateus capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-os vós mesmos a eles. Esta é a lei e os profetas. Isso significa que a essência de todos os escritos do Antigo Testamento, a essência é: tudo aquilo que você quer que as pessoas façam para você, você deve fazer para elas. E aquilo que você não quer que as pessoas façam para você, não faça para elas. Você gostaria de ser xingado na internet? De ser desrespeitado? De ser humilhado? Você gostaria que falasse mal da sua família? Se você não gostaria, então você não deve fazer a mesma coisa com as pessoas. Se você o fizer, é porque você é uma pessoa hipócrita, não é? E não é digna de confiança. Tá? E além disso, quem trata as pessoas de uma forma que não gostaria de ser tratado, além de demonstrar hipocrisia, demonstra, obviamente, impiedade. Demonstra falta de sensibilidade. Demonstra falta de amor. Demonstra que não tem um compromisso com a Bíblia. Porque se eu tivesse, conheceria esse texto de Jesus, que é tão claro sobre isso. E um outro texto que fala do amor, que eu gosto muito, não é 1 Coríntios 13, né, que é o capítulo do amor, mas eu quero citar para você Romanos, capítulo 13, verso 8. Esse texto é muito importante. Aqui diz o seguinte, ó. Paulo disse no verso 8: não tenhais nenhuma dívida para com quem quer que seja, a não ser a de vos amar uns aos outros. Paulo diz que a única dívida que um cristão deveria ter é do amor. Ou seja, o amor é algo que nós sempre devemos dever mais, porque devemos amar mais. Então a falta de amor, vista em vários comentários contra o presidente da República, contra aqueles que discordam dele, contra aqueles que favorecem ele, essa falta de amor é uma prova clara de que a pessoa não conhece a essência da Bíblia. E que isso mostra o quê? Não adianta você ler a Bíblia se você não descobre a essência dela e ela não faz parte da sua essência também. Você está perdendo o seu tempo. Tá? Outra coisa que eu percebo nesse tipo de comportamento ímpio é a falta de Bíblia na vida das pessoas. Por quê? Eu vou aqui seguir um outro viés. Quem conhece Daniel capítulo 2 sabe que o capítulo 2 profetiza com séculos de antecedência o surgimento de grandes impérios mundiais depois de Babilônia. Então, Daniel teve aquela visão por volta do ano 605, 606 a.C., quando ele estava cativo em Babilônia. E ele teve uma visão em que ele viu uma estátua com diferentes metais. E cada um desses metais, ou partes da estátua, representavam impérios mundiais que surgiriam antes da segunda vinda de Cristo. Então, depois de Babilônia, foi dito para Daniel que surgiria a Medo-Pérsia, depois a Grécia e depois Roma. E depois de Roma, percebemos na profecia, não é? Na parte ali dos pés da estátua, dos dedos da estátua, que são misturados com ferro e barro, que surgiriam os países da Europa. Né? E que depois do surgimento dos países da Europa, diz que nos dias destes reis, ou seja, nos dias em que existisse a Europa, uma pedra cortada sem auxílio de mãos cairia do céu e destruiria a estátua. E assim esta pedra, que representa a volta de Jesus, o domínio de Cristo, dominará sobre todo o mundo. Por que eu digo que as pessoas têm falta de Bíblia?
Porque se elas compreendessem Daniel 2 e entendessem que o único sistema de governo perfeito será o de Jesus Cristo, elas não ficariam aí batalhando, pelejando, brigando, quase que se matando em prol de um partido A, B, C ou D. Mesmo que nós devamos ter um sistema governamental, porque senão a vida é uma bagunça, não é? Não há ordem, não há progresso num país sem um sistema governamental. Não devemos nos esquecermos de que o único sistema governamental perfeito será o divino. E não deveríamos tirar os nossos olhos do futuro. Porque um dia não será a direita, nem a esquerda, nem a extrema direita, nem a extrema esquerda quem vai dominar, somente Jesus Cristo. E para você estar presente no reino de Cristo, você tem que, além de aceitá-lo como Salvador pessoal, permanecer nele. Então, se as pessoas conhecessem mais Daniel 2, que mostra uma profecia extraordinária, esse aqui é um dos textos que mais evidenciam a sobrenaturalidade da Bíblia, né? Com certeza as pessoas não seriam ignorantes políticas, porque Deus não quer que sejamos ignorantes políticos, mas as pessoas não brigariam, não deixariam suas paixões aflorarem tanto por causa de política. Se soubessem que Jesus está voltando, como diz Daniel 2, com certeza o foco delas seria outro. Juntamente com isso, vem um 13º fator, ou um 13º comportamento que você percebe nas redes sociais. É uma falta da perspectiva futura com a volta de Jesus. As pessoas se apegam tanto às questões políticas como se Jesus nunca fosse voltar. Isso é muito ruim, especialmente para um cristão que diz acreditar na volta de Cristo. E a falta de perspectiva futura com a volta de Cristo faz com que o nosso coração fique muito aqui na terra mesmo, né? Jesus disse, né, que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o que mais é importante para você no mundo é a política, ou o dinheiro, ou as pessoas, o teu coração estará aqui. Se o que mais importante para você é Deus, é Jesus Cristo, a sua salvação eterna, o seu coração estará lá. Então você precisa fazer uma avaliação. Aonde você quer passar a sua eternidade? Com Deus? Ou passar um tempo neste planeta que será um lago de fogo e depois ser destruído definitivamente? É uma decisão que você tem que tomar. E os autores bíblicos, que sempre nos incentivaram a respeitarmos a lei e ao Estado, eles tinham a mente voltada para a volta de Cristo. A perspectiva futura deles era a volta de Jesus, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Por exemplo, na sua carta a Tito, no capítulo 2, verso 13, Paulo chama a volta de Cristo de a bendita esperança. Ou seja, a bendita esperança de Paulo não era que um novo governo assumisse. A bendita esperança de Paulo era que o governo universal de Cristo se estendesse também para esse planeta Terra, após o fim do pecado. E nós lemos aqui também, em 1 Pedro 4, 7, que Pedro também tinha essa perspectiva futura da volta de Cristo, né? E aqui diz o seguinte, ó: o fim de todas as coisas está próximo. Por isso, dai provas de prudência e sede sóbrios, a fim de poderdes orar. Então, já que o fim de todas as coisas está próximo, devemos ser mais prudentes e sóbrios, para que as nossas orações tenham mais poder, para que tenhamos uma ligação ainda mais íntima com Deus por meio da oração. E Hebreus 9, 27 e 28 é um outro texto que fala que Cristo voltará a segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Então, se você não tiver falta de perspectiva futura, né, quanto à volta de Cristo, pode ter certeza, você vai se envolver menos em brigas políticas, não vai ser um ignorante político, você vai voltar, você vai analisar as propostas de candidato A, B ou C ou D, mas os seus olhos estarão no céu, os seus olhos, a sua atenção estará na segunda vinda de Cristo. Outra coisa que eu percebo nesses comportamentos na internet, neste momento de crise política e econômica, é a ignorância acerca dos reais e mais poderosos inimigos que o ser humano tem.
Veja como o ser humano é complicado, né? Para muitos, o maior inimigo, não é? É um partido A, é um partido B, ou é o presidente da república, ou é o ex-presidente. O maior inimigo deles. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o maior inimigo do ser humano nem é humano. Então, veja o que diz Efésios 6, verso 12, e o quanto essas pessoas ignoram a existência de um conflito cósmico entre o bem e o mal. Efésios 6,12 diz assim: pois não é o homem que afrontamos, mas as autoridades, os poderes, os dominadores deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nas regiões celestes. Então nós não lutamos, como diz outra tradução Almeida, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não é contra o ser humano, a nossa luta é contra as potestades do mal, contra os poderes das trevas, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Você acha que o seu maior inimigo é um ser humano? Que bobagem. O seu maior inimigo são os demônios. 33% dos anjos que se rebelaram contra Cristo e associaram-se a Satanás. E esses 33% dos anjos se encontram aqui, dos demônios se encontram aqui neste mundo, influenciando as pessoas para o mal, trazendo calamidades, tragédias e, obviamente, corrompendo, inclusive, todos os sistemas políticos que podemos encontrar no mundo. Então, pare para pensar. Você tem que lutar ao lado de Deus, através da oração, do estudo da Bíblia, do testemunho pessoal, é contra forças demoníacas, não contra seres humanos. Você está lutando contra o inimigo errado. E o diabo está muito feliz com isso, porque quando você luta contra o inimigo errado, o inimigo mais perigoso vai pegar você desprevenido. Você está lutando contra o inimigo errado e uma hora o inimigo mais poderoso passa uma rasteira em você que você não se recupera mais. Então, seja inteligente, saiba e lembre-se que os teus maiores inimigos não são pessoas, são seres angelicais, demoníacos, que foram expulsos do céu de acordo com Apocalipse 12, versos 7 a 12. 15º comportamento, estamos indo para o final. 15º comportamento que eu percebo nas redes sociais é o seguinte: ignorância quanto ao poder que as palavras exercem na vida e na mente. Tanto na nossa vida e na nossa mente, quanto na vida e na mente dos outros. Eu não sei se você sabe, mas as palavras têm muito mais poder do que você imagina. Com as suas palavras você pode programar, diríamos assim, o seu cérebro para o sucesso ou para o fracasso. Com as suas palavras você pode fazer com que o seu cérebro crie doença ou saúde para você. Você sabia disso? Essa é uma das leis da mente. E a Bíblia já revelava isso muito antes de a psicologia como ciência existir. Veja, por exemplo, alguns textos. Eu vou ler um do Novo Testamento e outro do Antigo Testamento. O do Novo Testamento que eu quero ler é Efésios capítulo 4, verso 29. Presta atenção nisso aqui. Nenhuma palavra perniciosa deve sair dos vossos lábios. Isso aqui é conselhos para quem diz que crê em Jesus Cristo e o aceita como Salvador, tá? Nenhuma palavra perniciosa deve sair dos vossos lábios, mas, se necessário, alguma palavra boa, capaz de edificar e proporcionar uma graça aos que a ouvem. As palavras que você tem escrito estão de acordo com Efésios 4, 29? Eu tenho uma notícia: se não estiverem, você está sendo um instrumento do demônio e não de Deus. Por quê? Porque o verso 30 diz: não contristeis o Espírito Santo. Quando você diz palavras perniciosas,
Ao invés de palavras boas que possam edificar e proporcionar graça às pessoas, você está entristecendo o Espírito Santo e, consequentemente, agradando o diabo e sendo o instrumento dele. Um outro texto que mostra agora de forma bem direta o poder das palavras é Provérbios 18, 21. Esse texto você deveria considerar ele muito antes de falar mal de alguém ou antes de escrever algo contra alguém. Diz o texto: a morte e a vida dependem da linguagem. Quem a preza poderá comer do seu fruto. Diz que a morte e a vida dependem da linguagem. Ou seja, com a sua linguagem, será que você não está sendo um homicida? Você não está matando as pessoas com as suas palavras? Lembre-se que, de acordo com 1 João 3,15, o assassino, até mesmo aquele que tem ódio do seu irmão, ele não entrará no reino dos céus. Então as palavras têm o poder de morte e de vida. Então, quanto mais palavras boas saírem de você, mais o seu cérebro vai trabalhar a favor de você. Quanto mais você encher o cérebro de palavras ruins, comentários negativos, perniciosos, mais resultados ruins e perniciosos virão à sua vida. Seria muito bom que você lesse mais sobre o assunto, sobre o poder das palavras. Tá bom? E o último comportamento ímpio que eu percebo da parte de qualquer pessoa, seja religiosa ou não, é a falta de domínio sobre a língua. Como isso é chato, como isso é ruim. Como tem gente linguaruda neste mundo, meu Deus do céu. E não importa a religião a qual a pessoa pertença. Se a pessoa é linguaruda e não permite que o Espírito Santo a transforme, ela vai continuar sendo linguaruda dentro da igreja mesmo, ou dentro do templo, ou dentro da sinagoga, ou dentro da sessão espírita, do candomblé, não importa. A pessoa que não permitir que Deus a mude, ou que não tenha aprendido já desde casa a dominar as suas palavras, ela vai continuar sendo linguaruda. Mas eu quero lhe mostrar uma coisa. A falta de domínio sobre a língua, além de trazer problemas de relacionamentos, além de gravar palavras ruins na mente e trazer resultados ruins, a falta de domínio da língua vai levar muitos à perdição eterna. Eu vou ler para você Tiago capítulo 3, versos 2, 6 e 8. Eu recomendo que leia todo o capítulo 8. Todo o capítulo 3, perdão. Para você perceber o quanto é importante nós dominarmos a nossa língua. Tiago capítulo 3, versos 2, 6 e 8. Diz assim: pelo muito que todos tropeçamos. Se alguém não tropeça quando fala, esse é um homem perfeito, capaz de dominar o seu corpo todo. Ou seja, quem domina a língua, domina o resto do corpo. Verso 6. A língua também é um fogo. O mundo do mal. A língua está instalada entre nossos membros e mancha o corpo inteiro. Abrasa o círculo da natureza, sendo ela mesma abrasada pela guiena, guiena é uma referência ao lago de fogo que existirá depois do milênio. Então veja, Deus vai destruir os linguarudos no lago de fogo. Né? E o verso 8, mas a língua nenhum homem consegue domá-la. Flagelo que não para, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, com ela também maldizemos os homens que são a imagem de Deus. Veja como é perigoso não dominarmos a língua. Porque com a mesma língua nós podemos bendizer a Deus e ao mesmo tempo maldizemos, falamos mal dos outros que também são a imagem e semelhança de Deus. Eu queria muito que você refletisse nesses 16 comportamentos ímpios ou negligentes que eu tenho percebido nas redes sociais. Como eu disse no primeiro vídeo, não sou melhor do que ninguém. Sou um baita pecador, cometo meus bolas fora por aí, mas graças a Deus eu peço perdão a Deus quanto a esses erros e tenho desenvolvido cada vez mais a autorresponsabilidade, o senso crítico.
feito uma análise mais da minha própria vida do que a dos outros. Sabe, uma das coisas que eu mais aprendi em terapia é que quando nós vamos compreendendo as mazelas psíquicas que fazem parte da nossa vida, e quando vamos compreendendo que nós temos mais defeitos e problemas do que imaginamos, nós não temos tempo para falar mal da vida dos outros. Agora, eu também tenho percebido que quando falamos muito da vida dos outros, e de forma mal educada, essa é simplesmente uma forma de fugirmos do nosso próprio eu, de não reconhecermos que também temos problemas e até maiores. Seja, portanto, honesto emocionalmente. Além de você ter mais saúde, você vai parar de brigar com você, de brigar com a vida e de brigar com os outros nas redes sociais. E mais do que isso, você vai estar se preparando para o encontro verdadeiro, real e amoroso com Cristo e não vai estar demonstrando nenhum tipo de comportamento ímpio, imaturo ou idiota nas redes sociais. Eu espero que você me ajude a aumentar essa lista, né? Eu apresentei aqui 16 itens e eu gostaria que nos comentários desse vídeo você me ajudasse a aumentar essa lista. Quem sabe nós possamos deixar essa lista bem maior, eu publico lá, eu republico no meu blog e assim poderemos trocar ideias, experiências e aprendermos uns com os outros. Que Deus dê a você paz, que Deus dê a você e a mim controle sobre a nossa língua e sobre os nossos dedos.